Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e hoje é o segundo dia da nossa jornada do Pão Low Carb. Ontem a gente já falou um pouco sobre a dieta low carb, os seus benefícios, os tipos de fermentação que a gente pode fazer, né, com fermento químico, biológico, o levain. A gente iniciou também a preparação do nosso levain low carb com farinha de amêndoa, que hoje a gente vai continuar, a gente vai fazer a alimentação. E hoje também a gente vai falar sobre os ingredientes que a gente utiliza para fazer o pão low carb e os utensílios que a gente utiliza. Além disso, ontem também a gente falou dos degraus que a gente pode percorrer aqui na nossa convivência, na nossa comunicação. Então, o primeiro degrau é a conversa lá, os posts do Instagram, as receitas que vocês veem lá no meu Instagram. O segundo degrau é aqui a nossa jornada, que vocês se inscreveram e estão participando aqui comigo, estão tendo esse contato um pouco mais próximo, podem deixar nos comentários e tal, e estão tendo um conhecimento um pouco mais aprofundado. O terceiro degrau é o curso de Pães Fofinhos Low Carb, Levain Low Carb e Levain Sem Glúten, que eu vou apresentar para vocês amanhã, mas que é um degrau a mais realmente, o conteúdo aqui da jornada vocês vão conseguir aproveitar também. O próximo degrau vai ser lá em dezembro, que a gente vai ter um curso completo, o Beabá do Pão Low Carb, que é um curso assim que vai ter todos os pães mesmo, que a gente vai inaugurar somente lá em dezembro. E o último degrau, que é um contato realmente próximo, é uma consultoria para quem quiser receitas personalizadas. Então, no dia de hoje, vamos começar a falar sobre os ingredientes. Primeiro, vamos falar das farinhas bases que a gente utiliza. São as farinhas que vão em maiores quantidades no pão low carb. Eu quero começar pela farinha mais famosa e talvez a farinha mais utilizada quando a gente fala de receitas low carb, que é a farinha de amêndoa. Ela tem ali mais ou menos 10 gramas de carboidrato a cada 100 gramas. Isso vai variar um pouco de farinha para farinha. Se você olhar nos rótulos, né, tem composições diferentes de cada uma de farinhas. E aí tem essa variação. Mas é mais ou menos ali 10% do peso total em carboidrato. É uma farinha muito leve, muito suave. Ela tem uma quantidade grande de gordura também. Então, quando a gente vai fazer as receitas, a gente tem que pensar nisso. Mas é uma farinha muito saborosa e neutra. Em muitas receitas que a gente faz com a farinha de amêndoa, a gente nem vai ver uma variação muito grande de sabor em relação à receita tradicional, à receita com farinha de trigo, por ser realmente uma farinha muito neutra. Então, ela é assim a mais utilizada e talvez a que tenha as maiores vantagens também. Porém, ela tem uma grande desvantagem, que é o preço. O preço dela não é acessível para todo mundo. E é por isso que eu acho interessante a gente também fazer receitas com outras farinhas, sabe? Não ficar preso à farinha de amêndoa e não ser tão acessível para a maior parte das pessoas, para todas as pessoas. E aí nisso tem as duas outras farinhas que eu mais gosto, que é farinha de amendoim e farinha de coco. A farinha de amendoim também tem mais ou menos 10 gramas de carboidrato a cada 100 gramas. Ela é uma farinha que em quase todas as receitas você pode utilizar uma quantidade muito parecida com a farinha de amêndoa. A diferença dela é que ela tem o sabor de amendoim. E aí tem algumas variações. Você pode comprar a farinha pronta, que é aquela farinha que até você encontra amendoim triturado, até em lugares que faz para festa mesmo, para colocar em cajuzinho, para colocar em outras receitas tradicionais. Então já existe essa farinha, é uma das farinhas mais fáceis de encontrar. Qualquer doceria que você vá, você vai encontrar esse amendoim moído. E aí, muitas vezes a gente até passa o mix. Quando a gente fala de utensílio, eu explico como é que a gente usa essa farinha. Mas é uma farinha muito boa, só que ela tem um sabor. Ela tem o sabor característico de amendoim. Se você fizer essa farinha em casa, fazendo leite de amendoim com amendoim cru e depois usando aquele bagaço, né, que sobra, ela fica com um gosto mais suave, um gosto mais leve por não ser torrado. Mas aí tem toda a questão de você ter que fazer em casa e também ter menos padronização, né? Vai depender da quantidade de água que você coloca e tudo mais. Então, tem uma variação um pouco maior do que você comprar ela na indústria. Só que tem um sabor bem mais suave, realmente, assim,
fica muito diferente essa farinha feita em casa. Então, ela tem um benefício de ser mais barata, ela age muito parecido com a farinha de amêndoa, e a única desvantagem dela é ter o sabor mais forte, o sabor mais acentuado. A farinha de coco, gente, é uma das farinhas que eu mais gosto. Ela tem uma quantidade muito pequena de carboidrato e ela é muito boa, mas ela é a mais difícil de ser utilizada. Primeiro, porque cada marca vende uma farinha que tem uma variação grande. Tem aquelas farinhas que são de coco torrado, eu particularmente não gosto para fazer pão, porque ela fica mais escura, ela fica com um gosto mais aquela questão, um gosto de torrado mesmo. E a farinha de coco branca, ela absorve muito líquido, muito, a quantidade é muito grande. Então, quando você faz uma receita low carb com coco, você vai ter que aumentar a quantidade de líquido, aumentar os outros ingredientes que são líquidos. Quando a gente faz um pão com essa farinha de coco, então, e a gente utiliza, por exemplo, o ovo, a gente pode ter um pão com uma quantidade muito maior de proteína por causa do ovo, e aí a gente tem uma quantidade ainda menor de carboidrato. Então, dentre os pães que eu faço, como ela absorve muito líquido, você usa uma quantidade menor dela. Então, para fazer uma mesma massa, você usa uma quantidade menor e os outros ingredientes que a gente coloca na massa não tem tanto carboidrato. Então, é uma farinha muito interessante, principalmente para quem quer reduzir ainda mais os carboidratos. Para mim, essas 3 farinhas são as farinhas melhores para serem usadas como base para suas receitas. Ou seja, são as farinhas que vão ser utilizadas em maior quantidade. Existem outras farinhas que a gente pode utilizar, por exemplo, uma farinha de castanha do Pará, que tem uma quantidade um pouco menor de carboidrato que a farinha de amêndoa, mas ela é mais difícil de você encontrar e tem um sabor um pouco mais acentuado. A farinha de castanha de caju, ela tem uma quantidade maior de carboidrato, ela pode ter até 30 gramas em 100 gramas de produto. Então, já é uma farinha que não fica tão bem assim para você colocar em grandes quantidades. E a gente tem outras farinhas que podem ter até o preço mais elevado, né? Farinha de nozes, uma farinha de pistache, vai ter uma quantidade equivalente mais ou menos ali de carboidrato da farinha de amêndoa, mas tem o preço muito mais elevado, então é melhor para você fazer uma receita especial. E a gente tem farinhas que são feitas com os vegetais, que a gente já até conhece, que são, por exemplo, farinha de berinjela e farinha de casca de maracujá, que são farinhas que, na minha opinião, são muito fortes. O sabor é muito forte. Então, apesar de serem farinhas que podemos considerar como farinhas low carb, eu prefiro não utilizar como base. Se eu quiser trazer algum tipo de cor específica para o meu pão, um sabor específico para o meu pão, eu posso utilizar. Principalmente a farinha de berinjela. Se você utiliza a farinha de berinjela, ela traz uma rusticidade, ela traz uma cor para um pão com farinha de amêndoa, por exemplo. Se você utilizar em uma quantidade pequena, ela não vai ficar com o sabor super acentuado daquela farinha de berinjela. E tem uma farinha em especial, que é uma farinha low carb, que por suas características poderia ser utilizada como farinha base, mas por conta do sabor muito forte, eu não utilizo de jeito nenhum, que é a farinha de linhaça. A farinha de linhaça, ela tem mais ou menos também ali até 10 gramas de carboidrato a cada 100 gramas, porém, ela tem um sabor muito acentuado. Ela é muito interessante para você utilizar como uma farinha secundária, principalmente para os pães de coco, eu gosto muito, porque como a farinha de coco é uma farinha muito seca, juntar essa farinha com a farinha de linhaça é bem interessante. Mas você utilizar essa farinha sozinha, o sabor fica muito forte, principalmente se você já comprar a farinha pronta, que aí ela vai oxidando com o tempo e fica com um sabor realmente, assim, na minha opinião, fica um sabor desagradável. Então, até na internet tem receitas assim, e eu sempre penso, nossa, essa receita aí, se a pessoa fizer, depois vai ficar falando mal das receitas low carb, falando que é ruim. Porque a farinha de linhaça não é que ela é ruim, ela tem propriedades muito boas, ela pode ser utilizada como farinha secundária de uma maneira bem interessante, mas como única farinha ou farinha base, eu não acho interessante de jeito nenhum, mas eu utilizo como uma farinha secundária ali, porque ela tem aquela questão de fazer aquela gosminha.
Vocês já misturaram a linhaça com água e ela foi soltando uma gosminha? Aquilo ali é chamado de mucilagem. Aquilo ali é bem interessante para a panificação, porque a gente não tem o glúten, então a gente, nas nossas massas, não tem esse agente que é para unir todos os ingredientes, que é tão interessante. Então a linhaça, ela ajuda a dar essa liga, então é interessante utilizar também. E aí a gente vem com outros ingredientes que são muito bons para dar liga, que a gente utiliza às vezes até mais do que a farinha de linhaça, que são o psyllium e a goma xantana. O psyllium é uma fibra, gente, maravilhosa. Faz super bem para a saúde, inclusive gente que está precisando consumir mais fibra, independente se faz low carb ou não, consome psyllium como uma fonte de fibra. Então é um ingrediente maravilhoso para a gente acrescentar no nosso pão e ele faz essa junção dos ingredientes. O que falta no psyllium e a gente coloca da goma xantana é que o psyllium não ajuda tanto quanto a goma xantana a prender o ar lá dentro. O que acontece? Além da gente fazer aquela massa que a gente consegue modelar, uma massa que a gente consegue ter alguma firmeza, a gente também precisa de ingredientes que façam com que o ar fique preso. Então, se a gente tiver uma massa que está bem homogênea, que além dessas farinhas, o ovo também faz isso, né? Unir todos os ingredientes. Então, a gente consegue aglutinar tudo ali e fazer uma massinha. Mas se você não tiver nada que ajude esse ar a não escapar do nosso pão, o ar vai escapar quando ele crescer, quando ele estiver dentro do forno, e aí não vai conseguir ficar lá presinho no seu pão, para o seu pão crescer e ficar tão bonito, num formato tão bom. E aí a gente tem a goma xantana, que é um ingrediente também, é um carboidrato, mas a gente utiliza em quantidades muito pequenas mesmo. A quantidade é bem pequenininha para nossa massa, que é só para ajudar a manter esse ar lá dentro e também ajuda a você modelar melhor as massas de pão. Então é um ingrediente assim que a gente utiliza muito. Tem algumas pessoas que utilizam CMC no lugar, pode utilizar, mas eu prefiro utilizar a goma xantana. Além desses ingredientes, um ingrediente que a gente utiliza muito na panificação low carb são os ovos, que ajudam a manter essa massa toda unida. A gente também, gente, não pode simplesmente colocar tanta água na massa como a gente faz nas massas tradicionais com farinha de trigo, porque a farinha de trigo, né, com o glúten, absorve aquilo ali, absorve aquela água e consegue utilizar toda no pão. As farinhas low carb e mesmo a goma xantana e o psyllium não conseguem simplesmente absorver toda essa água e deixar dentro do nosso pão. É por isso que a gente tem que utilizar os ovos. A gente utiliza os ovos porque os ovos, apesar de serem uma quantidade muito grande de líquido, uma quantidade muito grande de água, quando a gente pega o ovo e coloca na frigideira, o que acontece? Ele endurece, né? Apesar de ter muita água, ele consegue virar algo firme, algo mais durinho. Ele não fica simplesmente um líquido ali. E é por isso que a gente utiliza em quantidade, dependendo até em quantidade muito grande, quando é o caso da farinha de coco, por exemplo, a gente utiliza porque quando a gente coloca no forno, evapora um pouco da água, ela se solidifica. Então a gente consegue ter o nosso pão. A gente não coloca líquido só em formato de água. E a gente tem as gorduras, que pode ser manteiga, pode ser azeite, óleo de coco, banha de porco. A gente prefere, quando a gente está fazendo pães low carb, utilizar gorduras de boa qualidade, né? Gorduras que a gente conhece e que são boas para o nosso organismo. Por isso a gente não usa, por isso a gente não utiliza gorduras extremamente refinadas, como óleo de soja e tudo mais. A gente não usa aqui, a gente usa mais essas gorduras mais naturais e mais saudáveis. A gordura, apesar da gente ter as farinhas com alto teor de gordura, gente, são farinhas. A gordura ali não está, de certa forma, completamente disponível para o nosso pão, para trazer toda a maciez que pode vir para o nosso pão, né? Então, tem pães que a gente utiliza um aporte de gordura e tem pães que a gente não utiliza, que a gente quer mesmo que fique um pouquinho mais seco. Os pães mais fofinhos, por exemplo, a gente utiliza essa gordura a mais
para poder trazer ainda mais umidade, para poder deixar o nosso pão ainda mais fofo. E aí, o último ingrediente que eu queria conversar com vocês é sobre o glúten. Sim, o glúten. Por que eu tô falando isso? Porque em alguns países, nos Estados Unidos e tudo mais, eles usam glúten, não a farinha de trigo. O glúten, só a proteína do trigo, para fazer pães de baixo carboidrato. Porque o glúten, sozinho, sem a farinha de trigo, poderia sim ser considerado low carb. E aí, gente, um pão low carb com glúten, confesso para vocês que é lindo e maravilhoso. Se vocês pesquisarem aí no YouTube mesmo, na internet, pão low carb com glúten, vocês vão ver que os pães ficam lindos e maravilhosos. Mas por que que eu não faço pães low carb com glúten? Gente, muita gente que tem algum problema, que precisa fazer uma dieta low carb, já tem um problema de saúde e pode ter alguns outros, algum problema relacionado ao glúten também. E problema relacionado ao glúten nem sempre é uma doença celíaca. Problema relacionado com glúten pode ser algo que o glúten causa no intestino. Para algumas pessoas, o glúten aumenta a permeabilidade do intestino e aí faz com que entrem bactérias, entrem várias coisas indesejadas pelo nosso intestino. E é por isso que eu prefiro sempre fazer as receitas low carb sem esse glúten. Também porque no Brasil eu nunca vi vendendo, mas eu queria falar com vocês porque isso é algo interessante da gente saber, né? Mesmo que o glúten seja uma proteína, seja de baixo carboidrato ou sem carboidrato, por ser simplesmente uma proteína, né? Ele puro, sem a farinha de trigo, mesmo assim a gente prefere não utilizar e fazer os nossos pães low carb também sem glúten. Eu acho que seria muito ruim, assim, para a saúde a gente tentar melhorar uma coisa e às vezes piorar outra, né? Então a gente faz os pães sem glúten. Agora vamos falar dos utensílios. Vou pegar aqui alguns. Vamos começar sobre os utensílios que a gente usa para fazer a massa de pão. O primeiro deles, gente, é uma balança. Eu utilizo esse aqui principalmente para pesar o psílio e a goma xantana, que eles vão em quantidades muito pequenininhas e às vezes eu faço o teste em quantidades bem pequenas mesmo. Então, essa balança aqui, ela pesa até 0,01 grama. Então, ela pesa bem, quantidades bem pequenininhas mesmo, então é por isso que eu utilizo. Mas você pode ter qualquer tipo de balança na sua casa, principalmente para quem faz pães em quantidades maiores, porque numa receita vai aí 5, 10 gramas de psyllium, de goma xantana, então você consegue medir na outra balança também. Mas eu prefiro ter sempre uma balança desse tipo. Eu uso as duas, sabe? Para algumas receitas eu uso só outra, para algumas receitas eu uso essa aqui também. Para misturar os nossos ingredientes, depois que a gente pesar, a gente, para muitas receitas, vai usar somente um bowl e uma espátula. Vai misturar os ingredientes secos, misturar os ingredientes úmidos. Porém, quando a gente fala de farinha de amendoim, em muitos casos, na maior parte deles, a farinha de amendoim ela é mais grossa. Então, por conta disso, eu prefiro utilizar o mixer com essa parte aqui, e aí eu consigo bater bem essa farinha e ficar mais homogêneo. Quando a gente faz o pão de farinha de amendoim e usa o mixer, a gente consegue ver até a mudança de cor ali da farinha, que a gente tem esses grânulos ficando bem menores. Então eu prefiro utilizar. Dá para fazer sem o mix, mas eu prefiro utilizar e poderia ser, por exemplo, também um processador. Aí depois, para a gente assar o nosso pão, eu gosto sempre de no forno ter esse termômetro aqui que fica lá dentro. Aqui em casa sempre fica dentro do forno, o tempo inteiro não sai. E aí eu vejo qual a temperatura real do forno, porque nem sempre a temperatura que a gente coloca lá, né? Na verdade, quase sempre, principalmente no forno a gás, a temperatura que a gente coloca no forno não é a temperatura real lá dentro. Então, por isso que eu sempre utilizo esse termômetro de forno. Para quem não quer utilizar esse termômetro de forno, também pode utilizar esse aqui, que aí você vai apontar lá dentro do forno. Não é tão bom quanto esse, porque esse pega, de certa forma, a temperatura que está ali no entorno, né? E esse aqui pega a temperatura em um determinado ponto. Então, dependendo do ponto que você vai colocar, vai estar mais alta ou mais baixa, mas também dá para utilizar. Para assar o pão, a gente tem as formas, né?
Você pode utilizar essas formas mais convencionais, uma forma de inox ou alumínio, ou formas antiaderentes. Se você utilizar uma forma de alumínio ou de inox, é interessante que você utilize esse papel Dover. O papel Dover, ele é um substituto maravilhoso para o papel manteiga, porque ele realmente não deixa nada grudar. Ele tem dois lados, um lado que é fosco, não pode deixar esse lado para cima de jeito nenhum, senão gruda tudo. E um lado que é brilhoso, ele realmente não deixa nada grudar aqui. Então é muito bom para a gente colocar nas nossas formas que não são antiaderentes. Quando a gente faz o pão também, quando ele está pronto, às vezes ele está todo corado e a gente não sabe se ele está assado por dentro. Então é interessante ter esse tipo de termômetro aqui que você vai fincar nele e vai saber qual é a temperatura interna do seu pão. Então ele é muito bom para você ter a garantia de que ele chegou lá no centro do pão, chegou na temperatura que você desejava também. Depois que o pão termina de assar, é interessante ter uma grade. Por quê? Quando você acabou de retirar o pão do forno, o que acontece? Você começa a ver um vaporzinho saindo por cima dele, né? Esse vapor não está saindo só por cima, também está saindo pelos lados e também está saindo por baixo. Se você deixar ele dentro da forma, gente, esse vapor vai condensar aqui, ele vai virar água nas bordinhas e embaixo vai umedecer toda essa casca bonita do seu pão. E isso, além de deixar essa casquinha toda molenga, também acaba prejudicando a validade do seu pão, porque fica um ambiente propício para micro-organismos ruins crescerem ali. Então é muito importante, depois que você tirar o pão do forno, esperar um pouquinho, retirar o pão de dentro da forma e colocar em uma grade para esfriar. Se você não tiver uma grade como essa, você pode utilizar uma grade de forno, alguma grade que você tenha, para realmente conseguir deixar evaporar por todos os lados do seu pão essa água que está ali dentro. Então são utensílios que na maioria a gente tem em casa e o que você não tiver em casa dá para você adaptar ou ir ganhando experiência. Para mim, desses utensílios todos, a balança é a que a gente mais precisa mesmo ter em casa. Então, se você não tiver, é interessante comprar, não precisa ser uma dessa. Pode ser uma balança comum, daquela mais branquinha, mais tradicional de todas. Para as receitas low carb, é muito interessante, porque você usa às vezes quantidades pequenas, quantidades muito diferentes para cada uma das receitas. E se a gente fica medindo com colher, fica medindo com xícara, não é a mesma coisa, gente. Mesmo se você tiver uma colher medidora muito certinha e tal, como esses ingredientes são tipos de farinha, são pozinhos, são coisas mais fininhas, cada vez que você medir vai dar um peso diferente, então vai dar uma quantidade diferente. Por isso que é tão importante a gente ter uma balança. Agora vamos lá fazer o segundo dia do nosso levain, a alimentação dele, para vocês poderem acompanhar. Segundo dia, eu tenho aqui a minha misturinha. Aqui não aconteceu nada. Poderia ter começado a fermentar ou não. Mas normalmente não acontece nada nesse primeiro dia. Então o que é que você vai fazer? A mesma quantidade de farinha e a mesma quantidade de água que colocou no primeiro dia, a gente vai colocar aqui novamente. Então tem 10 gramas de farinha, 10 gramas de água. A gente vai misturar, vai ver como é que vai ficar a consistência. Dependendo, nem precisou colocar mais. Ficou aquela textura de papinha. E pronto, agora a gente coloca todo lá embaixo, né? E limpa. Esse segundo dia é ainda mais importante limpar bem os cantinhos, porque a gente precisa ver no terceiro dia, que é amanhã, se teve alguma atividade ou não, se a gente viu a fermentação ou não. Amanhã eu vou conversar melhor com vocês, mas dependendo do que acontece do dia 2 para o dia 3, a gente vai alimentar. Amanhã, alimentar significa colocar farinha e água de maneiras diferentes de acordo com o que acontecer. Esse segundo dia não, esse segundo dia, independente do que tiver acontecido, é isso aqui que você vai fazer. Mas, muito importante é lembrar de limpar as bordinhas. Aí pode fechar, porque a quantidade está bem pequenininha, e colocar num lugar quentinho da sua casa. Agora que o nosso levain está alimentado, a gente precisa fazer algum tipo de marcação para a gente ver se ele cresceu ou não, né?
se ele formou bolinha, se ele aumentou de volume. Pode colocar uma gominha aqui, alguma coisa assim, ou você pode marcar com uma canetinha. É bom colocar em um recipiente de vidro, porque aí a gente consegue enxergar se amanhã ele desenvolveu ou não. Falando em fermento natural, em fermentação natural, em levain, vamos falar desse ingrediente também no nosso pão. Quando eu faço o meu levain aqui, você vê que eu sempre faço uma textura pastosa. A intenção dessa textura é que, independente da quantidade que a gente coloque, porque a gente vai poder brincar com essa quantidade, se a gente quiser que a fermentação aconteça mais rápido, se a gente quiser que a fermentação aconteça de maneira mais lenta, dependendo da temperatura do nosso ambiente, se estiver mais alta ou mais baixa. Então, a gente vai lidar com essa quantidade de levain. E para que a gente consiga colocar uma quantidade maior ou menor de levain, sem atrapalhar na estrutura da nossa massa, atrapalhar na hidratação da nossa massa, a gente sempre faz um levain nessa textura que é bem pastosa, que é independente se eu colocar 50 ou 100 gramas na minha massa do pão, a gente não vai ter uma variação tão grande de umidade, porque vai ficar nessa consistência também na minha massa de pão. E além disso, quando a gente fala de fermentação natural, gente, vocês podem perceber que algumas receitas a gente coloca açúcar. E aí você pode pensar que é uma loucura gigantesca a gente colocar açúcar numa receita low carb. O que acontece, gente? Isso aqui é uma fermentação natural. A gente pode entender fermentação natural como acontece no pão e como acontece em outros tipos de fermentação. Eu vou dar um exemplo bem claro, assim, para vocês entenderem como é que o açúcar funciona na fermentação. Quando a gente faz kombucha, que é um fermentado que você pode não conhecer, não tem problema, só vou explicar como é que funciona esse mecanismo. Quando a gente faz kombucha, a gente faz um chá, adoça ele com açúcar, coloca os micro-organismos ali do kombucha, e esses micro-organismos vão fazer a fermentação a partir da alimentação desse açúcar. Em alguns casos, na fermentação do kombucha, pode restar açúcar ou pode não restar o açúcar. Tem inclusive medições que podem ser feitas para você ver se sobrou açúcar residual ou não. Mas esse fermentado, que é o kombucha, é um fermentado, inclusive, que, se for bem feito, se for feito da maneira adequada, pode ser consumido por diabéticos, pode ser consumido pelo público que não pode consumir açúcar, que precisa fazer controle de carboidrato, controle de glicemia. Por quê? Porque o micro-organismo que a gente colocou lá para fazer o kombucha é um micro-organismo que vai se alimentar desse açúcar. O levain, o nosso fermento natural, também se alimenta do açúcar. Se alimenta de outros tipos de carboidrato, mas se alimenta também do açúcar. E aí a gente tem que tomar uma decisão de colocar ou não açúcar na massa do nosso pão, de acordo com a quantidade de tempo que a gente quer fermentar, de acordo com o tipo de fermentação que a gente quer fazer e de acordo com os benefícios que a gente quer ter também da fermentação. Por exemplo, a gente pode não colocar açúcar na fermentação, mas aí essa fermentação não vai aguentar quantas horas forem. Por quê? O alimento desse fermento vai acabar. Não necessariamente ele vai consumir o carboidrato todo, inclusive, das suas farinhas. Por quê? Nem todo o carboidrato que está ali numa farinha de amendoim, numa farinha de coco, numa farinha de amêndoa, vai ser acessível e vai ser possível de ser digerido por esses micro-organismos. Porque imagina, gente, nós comemos essas farinhas e conseguimos digerir, certo? Mas como que a gente consegue digerir? A gente é um ser único, né? Um ser incrível que tem todo um sistema digestivo para conseguir digerir diversos tipos de alimentos diferentes. Isso aqui é um fermento. Ele é formado por micro-organismos bem pequenininhos. Eles não têm um trato digestório como o nosso. Então, eles conseguem fazer reações, eles conseguem se alimentar, mas eles não conseguem se alimentar de qualquer coisa. Eles precisam de alimentos próprios para eles. Cada fermento precisa de coisas diferentes, tá, gente? Não, eu estou falando assim desse tipo de fermento, mas cada fermento se alimenta de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente tem o kefir. Kefir tem kefir de leite e kefir de água.
O kefir de água, ele também é utilizado como chá adoçado com açúcar. O kefir de leite não se coloca açúcar, porque aquele micro-organismo se alimenta da lactose. Então, cada um dos micro-organismos se alimenta de uma maneira diferente. Mas a gente tem que entender que ele não vai conseguir, por exemplo, pegar todos os carboidratos dos seus ingredientes. Ele não consegue quebrar tudo que você der para ele. Então, por isso que a gente, em alguns casos, escolhe colocar o açúcar. Por que eu estou explicando isso, gente? Porque às vezes você pensa assim, que vai pegar uma receita na internet, ou que vai pegar uma receita minha e vai simplesmente retirar um dos ingredientes. Eu, no curso, inclusive, para cada um dos pães, eu explico o que você pode tirar, quando, como e por que nas receitas. Mas vai ter receita, inclusive minha, na internet, que pode ter lá escrito que tem uma quantidade de açúcar e eu explico lá qual é a fermentação que eu fiz para aquela receita, com aquela quantidade de açúcar. E aí você vai lá e fala, não, eu não quero colocar açúcar no meu pão. Mas você precisa entender que se você retira um ingrediente, se você retira o açúcar, ou se você retira a goma xantana, ou se você retira o psyllium, vai sempre ter um efeito no seu pão. A gente nunca pode pensar, eu vou tirar um ingrediente e vai ficar igual. Não vai ficar igual porque todos os ingredientes estão lá na receita por algum motivo, tá bom? Então, apesar do açúcar não ser algo que eu fale sempre para colocar nas minhas receitas, eu falo mais para receita de curso, que aí a gente tem mais tempo para eu poder explicar toda essa questão da fermentação, para poder conseguir degradar todo o açúcar. É interessante que vocês saibam também, inclusive por consumir outros conteúdos, né? Vocês podem ver em outros conteúdos isso do açúcar e não está errado. Tem que saber que é por conta da fermentação natural. Inclusive, gente, para vocês terem uma noção como o açúcar é importante na fermentação, até por ser um alimento rápido para o fermento, para esse micro-organismo, até mesmo em fermentações com a farinha de trigo, as pessoas colocam açúcar. Por quê? Apesar da farinha de trigo ter o carboidrato em grande quantidade que os micro-organismos podem se alimentar desse carboidrato, para eles se alimentarem desse carboidrato, precisa de amilase, que é para poder quebrar o amido que tem dentro da farinha de trigo para virar o açúcar, que é de fácil digestão por esses micro-organismos, entendeu? Então, realmente, o açúcar, às vezes, é utilizado. Eu não indico nunca para você utilizar o açúcar se for com fermento químico, porque aí não tem sentido nenhum, não tem micro-organismo nenhum para se alimentar desse açúcar. E se for o fermento biológico, como a gente faz fermentações rápidas, o carboidrato que tem ali nas suas farinhas mesmo, já vai ser suficiente para esse pão fermentar. No nosso encontro de amanhã, a gente vai finalizar esse levain, ou mesmo eu vou explicar para vocês como é que vocês finalizam, e a gente vai fazer também uma receita de um pão low carb com esse fermento, tá bom? Então, até amanhã!